Como se comunicar melhor nas suas relações familiares? Hoje nós vamos tratar desse tema dentro de uma entrevista com o nosso querido Alexandre Freire. Ele deve estar entrando em breve. Aí, já tá por aqui, pessoal. Essa live faz parte de uma série de lives que nós estamos fazendo para divulgar esse nosso trabalho e, então, podemos fazer uma aula aberta para vocês agora no dia 21 de julho, quinta-feira que vem, às 20 horas, nós faremos uma aula aberta com esse tema, né, que a gente vai poder destrinchar um pouquinho mais como que essas sessões. Pode pedir para entrar, viu, Ale? Perfeito, maravilha. Eu vou te aceitar por aqui. Perfeito. Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estaremos aqui então conversando um pouquinho mais para saber das experiências do Alexandre com esse trabalho, com essa comunicação, com essa forma de você melhorar e se comunicar de uma forma potencializada dentro das suas relações e principalmente das relações familiares, que é o foco da Colar nesta temporada. Ale, parece que você não está conseguindo participar, né? Olha, entrou. Ih, que bom, querido. Seja bem-vindo. Deu certo. Estou te ouvindo Obrigado, bem. E Paulo. Está você, me está ouvindo me ouvindo bem? bem? Que bom, Estou querido. ouvindo, estou Seja ouvindo bem. bem-vindo. Primeiramente, muito grata por você ter topado estar aqui com a gente hoje e falar um pouquinho das suas experiências, né? Se você quiser se apresentar brevemente, por favor, fala aí um pouquinho. Não, uma alegria para mim estar aqui. Conheço a comunidade há pouco tempo, né? Entrei nesse último ciclo e foi interessante isso, porque foi por um impulso, né? Eu estava com uma série de afazeres, uma programação de coisas para fazer nesse semestre e que já estava assim horários bem ocupados. E aí, provavelmente teve a ver com alguma coisa, uma questão que estava na minha cabeça, mas eu vi uma postagem de uma conhecida, uma pessoa nem é tão próxima assim, falando, divulgando o ciclo. Mas eu, na hora, assim, falei, é isso, eu quero isso. Veio como um impulso de uma necessidade mesmo, né? Que tem a ver com, enfim, questões que eu penso, como vocês dizem, no intra e no sistêmico também, né? E eu acho que é uma ferramenta poderosa e realmente foi, né? É, bom, enfim, sobre mim, minha, minha profissão eu tenho duas, né? Eu sou artista e também trabalho como pesquisador na área de tecnologias aí de informação e comunicação, né? É, e tento, às vezes, ser militante em algumas áreas aqui e ali, né? Cultura é uma coisa que me interessa bastante, né? Então, mas aí, enfim, às vezes é difícil, questão um pouco do tempo, mas eu tento manter alguma coisa nesse sentido, né? Já faz algum tempo e tal. É, e a questão da comunicação não violenta veio nesse impulso. Eu antes tive um breve contato, mas é uma dificuldade, agora continuando falando sobre mim, né, que eu tenho desde sempre de lidar com a violência, né, de uma forma geral. Eu sou daquelas pessoas que pago para não entrar em briga mesmo, assim, né. Mas isso é engraçado porque desde bem moleque, assim, né, essa coisa
mesmo de briga de colégio, que é uma coisa que acontecia, né, as pessoas ali no meio aquela evolução de hormônios ali da época da adolescência e tal, dava uma explosão e aí o cara ia para cima do outro, aquilo sempre me fez muito mal, né? Então, mas isso é eu falo isso no sentido, agora eu estou pensando nisso no sentido de que isso às vezes é uma fragilidade também, porque às vezes acontece situação e você não sabe lidar, é isso, né? E o que fazer com isso, né? E passei por várias situações assim, né? Em vários campos da vida, quer seja profissional, quer seja amoroso, íntimo, familiar, e sempre fica uma coisa assim defensiva. E aí eu acho que você perde um pouco da uma coisa que é muito cara, né? Vocês falam bastante, a questão da autenticidade, né? Que é um ponto que nessa convivência que eu tive na comunidade, um dos pontos que me sobressaíram bastante, assim, né? Como pensar isso, é, porque como é que é o limite entre isso e uma coisa egocêntrica? Como é que então é um caminho bem interessante esse, né? Bem interessante de se trilhar e passa por um autoconhecimento, né? Muito grande, eu acho, e do entorno também. Oh, perfeito, Então, querida. não sei, acho que é mais ou menos Muito por aí. bom. Você contou um pouquinho, então, como é que você chegou até esse nosso trabalho também, né? O que estava te motivando, assim, né? O que te moveu até aqui. Pô, ótimo. Acho que, inclusive, eu acho que eu queria, partindo desse fio, assim, né? Queria saber um pouquinho mais do que te motivou, agora nesse sentido um pouco mais intrínseco, talvez, né? Nesse lugar intrapessoal, né? Tipo, quais eram as dificuldades que você via, né? Quais eram as questões, as angústias, né? Tinha alguma dor específica que te trouxe até aqui? Como é que era isso para você? Conta pra gente. Sim, essa dificuldade que eu já mencionei desde muito tempo, né? É uma coisa e que eu acho que ela se intensificou no sentido de apareceu mais, ganhou mais relevância, essa característica intrínseca, dada a conjuntura que a gente está passando, né? Eu acho que a gente está passando por uma quebra de paradigma radical, né? Pensando em Brasil, esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas pensando em Brasil, a gente teve durante muito tempo pairando, né, sobre a sociedade esse fenômeno que foi caracterizado, alguns chamam aí do homem cordial, né? Então, a sociedade brasileira sempre foi marca registrada, né, autoritária e violenta. Isso foram marcas registradas desde sempre, desde a constituição da sociedade brasileira. Mas existia um pacto tácito, um acordo tácito, que envolvia essa questão do brasileiro cordial, né? Então, teve gente até que teorizou isso, acho, né? Enfim, começo do século passado, e tal, que tinha essa coisa assim e aí que levava às vezes as pessoas a acharem que não tem violência, não tem racismo, não tem isso, não tem aquilo, porque as pessoas se dão bem, as pessoas são amáveis, as pessoas são gentis, as pessoas acolhem, né, são acolhedoras, né, veja bem, né, as os diversos matizes da sociedade a gente acolhe e tal. Esse acordo, acho que localizo eu aí a partir talvez da década da segundo começo da segunda década desse século, né, ele foi totalmente quebrado. Isso não existe mais. Declaradamente isso não existe mais. Então o que existe hoje é uma violência explícita, né? Então a gente não tem mais nem o brasileiro cordial para dar uma minimizada. Eu estou sendo irônico com isso, porque obviamente que era uma hipocrisia, num certo sentido. Agora a gente tem as coisas mais claras. Mas esse estado de coisa, eu senti isso é, muito me atravessando muito isso, né? E obviamente que isso tem a ver com, enfim,
essa minha dificuldade de violência tem a ver com o episódio de violência que eu sofri também, né? Essa questão, demorei a entender que muito tinha a ver com essa questão racial, muito teve, eu demorei muito tempo para processar isso, também porque isso no Brasil, de novo, muitas vezes não é explícito, né? Então, eu acho que aí formou-se um caldo, né, dessa conjunção do que eu sou com o momento histórico que a gente está vivendo, em que isso, para mim, ganhou uma relevância muito grande. Uma relevância muito grande. O que eu estou falando é lidar com essa questão da violência, assim, nos vários graus, nas várias expressões da violência, né? Que isso pode ser uma coisa explícita, mas pode ser uma coisa muito sutil, né? Que às vezes é muito difícil de você identificar e mais difícil de lidar ainda, né? Então, acho que foi por aí. Ferramental para você justamente identificar isso, né? Saber que a coisa está ocorrendo e se posicionar. E às vezes isso exige uma prontidão. Eu sou artista da cena, né? Uma arte considerada a arte da cena. E para mim essa questão da presença é muito cara também, né? Mas às vezes, fica uma coisa assim para a sala do trabalho e aí como é que você transborda aquilo para a sua vida? Às vezes é difícil fazer essa transposição. Então, ter esse ferramental psíquico e não é só, mas é muito corpo. Eu acho, né? Minha leitura da vivência que eu tive com vocês é que tudo isso passa muito pelo corpo. E aí isso abre, acho que uma grande outra discussão, assim, né? Querido, com certeza essa questão do corpo é uma das coisas que a gente estava falando isso na live anterior agora há pouco. É extremamente importante quando a gente faz essa conexão daquilo que está acontecendo do lado de fora com a gente, né? E aonde que eu localizo isso, né? No meu corpo. Perfeito, Ale, perfeito. Acho que inclusive então já responde meio que essa pergunta, né? E aí eu te trago uma outra. Que desafios então você teve nesse processo de aprendizado, nesse movimento? O que que você, assim, né, Alexandre, teve mais dificuldade? Quais que foram, né, as dificuldades maiores nesse movimento? Conta pra gente. Olha, o que me vem na cabeça de chofre assim é essa questão da empatia, né? Que é primeiro eu cheguei, então vou falar assim do percurso, né? O percurso AD dentro ali. Então teve um percurso muito interessante, uma desconstrução, né? Usando uma palavra da moda, muito legal. Assim. Isso foi muito legal que vocês provocaram. E eu fiz uma reflexão interna que foi muito interessante. Isso é uma coisa que mudou muito, que é o seguinte. Uma vez eu li um texto, eu já não sei localizar a referência, enfim. A gente tem um monte de informações, às vezes a gente se perde. Mas a pessoa falava, porque a palavra empatia está na boca de muita gente, virou assunto de várias discussões, livros, etc., tem algum tempo aí, né? E há uns tempos atrás eu ouvi essa pessoa escrevendo no texto que cuidado com a empatia. Por quê? Porque a empatia pode ser seletiva. Geralmente é, inclusive. E aí o cara termina o texto falando por empatia cometeram-se muitos genocídios na humanidade. Porque o que acontece? Você é empático com um grupo. E isso, às vezes, isso implica em você, ou na verdade é uma desculpa, às vezes, para você excluir um outro grupo, né? Eu fiquei um tempo remoendo isso na minha cabeça, tal, não sei o quê, e aí vocês vieram com uma outra coisa, um outro olhar sobre a empatia, né? Que é muito diferente, que passa muito pelo corpo, de novo, que é uma escuta. Você vai escutar, você não precisa concordar com a pessoa, você vai escutar. Então, é essa questão da escuta que para mim foi muito interessante, é você querer escutar, primeira coisa, né? E você ter essa abertura, ter esse estado de prontidão para isso. E aí foi muito interessante, um dos encontros assim que teve uma proposição de um exercício, que era, pensa numa situação muito ruim que alguém te disse, sei lá. Aí tem um percurso ali, que exercício, e chega num ponto que é o seguinte, olha, tenta identificar o que levou que provavelmente levou aquela pessoa a cometer aquela violência contra você.
Isso é uma situação muito difícil, né? Mas esse é o exercício. Esse é o exercício da escuta. E aí, nesse momento, eu tive uma certeza, assim, uma coisa que eu já estava mais ou menos sacando, mas aí, nesse ponto, acho que eu tive, nesse exato momento, eu tive uma certeza de que, puxa, isso é subversivo. Porque, se a gente pensar nisso que eu falei uns minutos atrás, dessa quebra de paradigma, da quebra desse contrato social, do homem cordial, que está explícito, está colocado. E isso, para mim, assim, não sei, eu acho que tem um caráter até uma revolução de pensamento mesmo. Nesse sentido, se a gente pensar que o fluxo está sendo esse, quer dizer, você pensa nos debates, na hora que você entra nessas redes, né, você às vezes não consegue nem escolher, entender o que está acontecendo ali, é uma saraivada de agressões. Nesse sentido, você parar, porque aí é subversivo em pelo menos duas frentes diferentes. Nessa, que tem a ver com a conjuntura, no isso que está acontecendo, e o Brasil é um exemplo, mas não é o único, mas é um exemplo forte no mundo. E uma segunda conjuntura que eu acho muito importante, que é a questão tecnológica, como a questão tecnológica, a modernidade, está conformando o nosso pensamento. Que é isso. Uma saraivada de informações, bolhas que não se conversam, e aí você vai tendendo a implodir na bolha. Fica cada vez, porque o negócio, se você põe a cabeça para fora, você leva tanta bordoada, que você vai na bolha. E aí, olha só como é forte isso e como é difícil nesse estado de coisas praticar isso. É você querer sair da bolha e você querer ouvir o outro lado. Então, isso é subjetivo, isso quebra muito o jeito que a coisa está sendo conformada. Eu fico pensando, puxa, isso é do que a gente precisa, assim, no sentido assim, da escuta, de abrir a escuta mesmo, né? Então, assim, eu acho muito forte. Isso é um movimento contra-revolucionário, quase, eu acho, né? Oh, fantástico, querido. Nossa, fantástico. É, acho que essa insurgência relacional que a gente propõe, né? Ela é quase absurda quando a proposta chega, né? Como assim eu vou querer ouvir para realmente compreender esse outro ser humano que eu abomino, né? Então fica nesse lugar de absurdo, e quando você se conecta e você começa a compreender realmente, né, acaba que vem esse lugar de sim, faz sentido, porque é só nesse lugar que a gente vai conseguir ter uma outra forma de se relacionar. Essa outra que põe para fora, né, que rechaça a pessoa diferente, a gente já está tentando, né? Já tem muito disso por aí. Acho que é uma pesquisa, né? Essa investigação do diferente, talvez. Não sabemos se vai dar certo, se cabe para todas as situações, mas e se tentarmos, né? Essa outra forma de nos relacionarmos? Por, porque isso, Paula, também é subversivo no ponto assim de que isso mexe com uma seguinte coisa. As pessoas têm que ter o direito de existirem. As pessoas têm que ter o direito de existirem, como elas são. Então, quando a gente pega muito dessas brigas, né, que estão acontecendo, essas intolerâncias, né, virou quase que uma estética da intolerância mesmo, né? Outro dia eu conversei com um amigo, ele falou que andando por uma periferia de uma cidade grande aqui, ele encontrou um grupo de jovens que falavam que o sonho deles era ter uma arma. Então, isso ele ficou chocado, assim, né? Poderia ser outras coisas, poderia, sei lá, estudar, poderia ser ter dinheiro, poderia. Então, é quase como uma coisa estética isso, né? Porque tem a ver também com essa coisa da intolerância. Às vezes o cara não tolera quem é diferente, né? Muitas vezes é isso, né? Isso é histórico, mas isso está exacerbado também como uma reação a esses movimentos identitários todos que estão acontecendo, né?
Então, você praticar essa escuta, isso tem a ver com você, com a garantia desse direito que é fundamental, o direito à existência. E para você praticar essa escuta, olha só que louco, como é realmente revolucionário. Você tem que silenciar. E aí o mundo é um grande ruído, né? Hoje. Toda hora tem informação, toda hora chega som, chega. Mas para você praticar essa escuta, você tem que parar. Não é como as coisas acontecem permanentemente, não. Você para tudo. E aí só assim você consegue, como diz lá o cara que eu gosto, né? O Wisnik, só assim você vai conseguir se posicionar diante da coisa, diante do outro, né? Para ter essa escuta. Porque escutar é outra coisa que eu percebi muito que vocês falam, que é o seguinte, você não pode chegar com uma pré-concepção do que você vai escutar, né? Você tem que estar esvaziado. E é esse silêncio que eu estou falando tem a ver com isso, né? Para você realmente conseguir absorver aquilo, né? E isso, eu estou falando mais, enfim, sei lá, dando enfoque talvez para essa coisa mais sistêmica, mas isso é no micro também, nas relações familiares, nas relações afetivas, muito, né? Muito. Porque o quanto de briga que não acontece em família por conta dessa falta desse silenciamento, de silêncio, né? Para você ter essa escuta, para você se abrir para essa escuta, né? E aí eu acho muito legal, assim, quando eu comecei a sacar, quando vocês falam que é escuta, né? Às vezes é simplesmente você ouvir realmente a pessoa. Isso, e aí falou, nossa, mas isso pode ser, só isso, só entre aspas isso. Se for feito com essa escuta mesmo, já pode ser muito transformador, né? Nossa, uau, perfeito, meu querido, muito interessante. Que até dá vontade de seguir assim, o assunto, né? Essa coisa dessa revolução, ela me move muito, assim. Mas vou seguir e te perguntar, então, fazer mais uma pergunta. De que transformações específicas você viu acontecer em você? Tem alguma situação que você lembra que você gostaria de contar, né? Talvez alguma coisa tipo assim, antes eu fazia de um jeito, depois eu comecei a fazer de outro, depois de ter contato com esse trabalho todo. Conta um pouquinho aí sobre essa questão. Acho que sim. Estou pensando aqui numa relação que eu tenho com uma pessoa, enfim, situação cotidiana. E eu não sei, não sabia e continuo não sabendo por quê. Às vezes eu me irritava na presença dela, né? Alguma ponderação que ela fazia, aí passa por uma coisa, às vezes, que precisava investigar melhor para tentar entender as raízes disso, né? É, eu sinto que depois disso, falando, é bem um exemplo bem concreto, prático, né, e pessoal mesmo, né? Eu tenho procurado entender melhor, né? Porque tinha uma coisa assim, por exemplo, um hábito, né? Não sei se é hábito, mas uma coisa que eu percebia, me parecia recorrente, de me interromper. Estou tentando explicar às vezes uma coisa que eu também estou entendendo à medida que eu estou falando e a pessoa vai lá e interrompe, tal. Isso era uma das coisas que me irritava, né? E a partir disso, mas antes eu ficava só, irritante isso, né? Mas aí você entra numa coisa de, bom, tem alguma coisa aqui, por que será que está acontecendo? Ou o que será que eu posso colocar na relação que isso pode, pensando em autenticidade, que eu possa falar isso de uma forma sem querer, né? Sem ser grosseiro, coisa do tipo, ou eu possa lidar melhor com isso, né? E eu sinto que a nossa relação melhorou muito, pelo menos para mim. Eu nunca. Você vê que coisa? Eu nunca parei para conversar com a pessoa sobre isso. Fulano, né? Olha, tem uma coisa que me irrita, que eu nunca fiz isso, nunca tive espaço, ou talvez necessidade de chegar nesse ponto. Mas, mesmo sem ter esse diálogo explícito, eu acho que isso melhorou bem. Eu estou me sentindo muito mais à vontade na presença da pessoa. Porque eu acho que isso tem a ver com o entendimento do que é o outro, né?
aí você fica talvez mais à vontade, porque você, bem, enfim, vou relaxar, né? O corpo, né, mesmo. Oh, perfeito, querido. Acho que até, né, quando a gente investiga essas coisas não ditas, às vezes sem falar para outra pessoa, isso já muda, né? É bem isso que você expressou, assim, né? Você começou a investigar o que que acontecia dentro de você e então isso se transformou sem precisar adereçar o outro, tipo isso. Legal. Talvez, assim, é, isso que eu falei da dificuldade de lidar com violência, junto com isso tem uma dificuldade de posicionamento, né? Que essa coisa de fugir tem a ver, às vezes é consequência ou às vezes é causa, né? Dessa dificuldade de lidar com a violência em si. Então, para chegar e colocar, às vezes é muito difícil, né? Ainda mais uma pessoa que nem é muito íntima, né? Como é o caso, colocar uma coisa dessa, né? Eu já tive tem pessoas que agem completamente diferente, né? Eu já, inclusive em ambiente de trabalho, trabalhei com pessoa que às vezes quando ela estava vendo que alguma coisa estava ruim, ela chamava você para dentro de uma sala de reunião e falava, olha, tem uma coisa que aconteceu, tá? Absolutamente incomum no ambiente em certos ambientes de trabalho, né? Então, varia muito de pessoa para pessoa. Eu tendo a ficar ponderando, ficar pensando, será que vale a pena, tal, não sei o quê. Enfim, tem um caminho a ser trilhado aí. Mas enquanto eu não adquiro essa sabedoria, enfim, eu não rompo com isso comigo, só de abrir, só entre aspas, de abrir a escuta, e já é uma coisa, né? Já é um passo muito legal, Ah, eu acho, né? maravilha, maravilha. Já é um super passo, porque isso muda, inclusive, a sua postura, a forma com que você se porta, né? O, o- isso acaba mudando algo no campo ali, né? E aí isso muda tudo, né? Tem aquela Sim, coisa da onda, assim, né? Muito bom, total. contamina, né? Aí, vou perguntar então, se teve alguma surpresa nesse processo, alguma coisa inesperada que aconteceu, às vezes até uma coisa que você nem imaginava que você precisava ou que você conseguiria, alguma coisa assim. Teve alguma coisa assim que foi surpreendente de você perceber, de você imaginar, de acontecer? Ah, acho que mais de uma, né? Uma aqui que eu posso falar, que vem primeiro na cabeça, é a questão das escutas, né? É, porque é o seguinte, um aspecto que eu fiquei pensando bastante tempo, né, durante esse processo, que foi o seguinte, é, existe esse processo que a gente está passando e existe terapia. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, na minha cabeça, né? Tem que conformar. E a escuta empática, ela, enfim, pode ter algum quê de terapeuta, mas eu não sou terapeuta, então não posso tratar isso como uma terapia. E aí você se coloca, vocês fazem, é tudo um convite, né? Convite para fazer uma escuta, fazer como exercício, né? E a princípio, a hora que eu vi que tanto é da primeira vez que houve o convite, eu falei, nossa, não consigo fazer um negócio desse, não é possível, né? Não consegui. Com essa minha dificuldade, né, de colocação e às vezes de entendimento da situação e de preservar uma autenticidade, às vezes, né, fazer um posicionamento, nossa, acho que não vou ser capaz disso. Mas aí a coisa vem como um convite mesmo e eu arrisquei. E aí foi surpreendente. Foi surpreendente conseguir fazer, né? Porque é isso, você tem várias formas e aquilo não vira uma obrigação de você ter que resolver alguma coisa, de você ter que dar um encaminhamento para alguma coisa. Aquilo vai ser uma escuta. Pode ser simplesmente, entre aspas, isso, né? E ao mesmo tempo poderoso também. Então, a hora que eu me vi arriscando, foi um risco, né? Existe, como, sei lá, lançar, botar um fio aqui e tentar andar numa corda bamba em cima de um.
será que é um risco? Para mim foi me atirar naquilo, né? Foi um exercício mesmo muito profundo para mim, eu acho, né? Fazer esse exercício e, e ter uma resposta também, nos dois sentidos, né? Tanto ouvir quanto falar, né? Então, o que prova para mim a potência disso, né? Como é poderoso, porque é possível, é possível, né? Fazer esse exercício, é possível fazer o exercício da escuta, né? Então, isso para mim foi uma surpresa interna, né? Uma coisa assim, ó, o Ale olhando para o Ale, né? De se colocar aberto a experiência nova, meio assustadora, de tanta abertura a uma pessoa conhecida, né? Totalmente, é vulnerabilidade mesmo, né? É muito legal isso, né? Porque é um exercício de tirar umas carapaças, né? Tirar umas coisas que, na verdade, né? São os pesos que não ajudam muito, né? A gente, né? Às vezes a gente fica tentando se ancorar numas certezas, né? Numas posturas que são, às vezes, cobradas ou esperadas da gente, né? Muitas vezes. E aí aquilo faz a gente se meio que dar uma endurecida e aí isso fecha a escuta mesmo, né? E ao passo que se você se despe nesse sentido, né? E que foi interessante porque a gente fez à distância, né? Então, até isso é interessante, porque, puxa vida, a distância, eu ficava pensando, nossa, deve ser mais difícil ainda, né? Não estou nem vendo a pessoa, não estou tendo essa coisa da presença. A partir do momento em que você topa, obviamente que ali tinha um ambiente, entre aspas, controlado, porque todo mundo estava imerso na mesma, remando juntos, né? Imerso ali nos mesmos objetivos, nas mesmas as conversas, né? Você se sente acolhido também quando você se propõe a ter a deixar de lado essas amarras, né? A se, se permitir ser vulnerável, né? Ou permitir ter abertura para mostrar esse lado vulnerável seu, de falar, olha, não sei, ou olha, hoje está difícil, hoje ou falar de uma coisa assim, eu queria que a pessoa me escutasse, mas esse assunto, não sei, acho que ele é tão irrelevante, me parece tão pequeno, né? Só que aquilo às vezes está te incomodando, né? De um tanto, e aí, mas isso aqui, mas quem que vai me ouvir? A pessoa ouve, né? A pessoa ouve. E ela ouve, sinceramente ouve, né? E esse que é o legal da coisa, né? Porque tem essa predisposição à escuta, né? Então, quando os dois lados, e todas as escutas que eu fiz foram ótimas nesse tipo, porque acho que os dois lados fizeram essa questão de deixar, né, todas as armas de lado, né, entrar nesse ambiente controlado, acolhedor, né? Tem isso também, né? Você tem que sentir esse acolhimento, né? Para isso, né? Se não for, você vai fazer de outra forma, vai tentar fazer uma coisa que você se preserve, você olhe mais para onde anda, tal. Mas sim, a vulnerabilidade, né? Muito interessante isso, na abertura, você ficar nu mesmo. É muito legal, isso é um belo do exercício, eu acho. De novo, né? Para vários tipos de relações, né? Familiares e íntimas, trabalho, enfim. Muitas coisas importantes, interessantes, e fica muito para mim essa coisa assim, né, desse lugar em que se a pessoa quiser, quem tiver interesse, pode aprender a fazer isso, né? Tipo, é uma habilidade que a gente pode testar, a gente pode aprender,
Porque quebra também, Paula, essa. Que eu acho que vem na esteira de tudo que a gente falou, que é uma puxa muito a gente para essa coisa do você SA, né? Para a coisa do você é forte, você pode, você não sei o quê. Empoderado, não eu respeito todos esses movimentos identitários, né? Que tentam uma afirmação, que é, mas às vezes fica uma distorção, né? E aí fica um superego, um supereu, né? Não superego, mas um supereu que pode tudo, tal. E não é isso, né? Então você tomar consciência dessas fragilidades também é um passo super importante, né? Para você lidar e na esteira desse superior existe essa coisa da competição, né? Então você se compara muito. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando que o filho está com uma dificuldade de lidar com as frustrações, porque na época, antes de haver esse mundo hiperconectado, a gente se comparava com quem? Com um familiar, com um amigo do colégio. Hoje você se compara com o mundo, certo? E aí a chance de você se sentir inferiorizado é muito maior, certo? Ainda mais que existem vários recursos para as pessoas mostrarem só coisas bonitas, só, enfim, coisas bacanas, vitórias, etc., o que quer que isso represente. Então fica uma coisa muito, a competição muito exacerbada, né? E aí tem, eu lembro sempre daqueles achados arqueológicos, né, do fêmur calcificado, né? Então a conclusão que se chegou é que uma pessoa em tempos muito, muito remotos consertou, né, de alguma forma, o fêmur de outra pessoa. Isso é uma prova cabal de que a gente não foi feito para competir, tá certo? Essa é uma das, né? Que é mentira que a gente, da nossa natureza é competitiva. É mentira isso. É uma mentira que contaram, uma mentira da carochinha. Isso tem um porquê, isso tem uma lógica, isso tem, né? Isso é de caso pensado para a gente agir de certa forma. Mas a gente pode muito romper, porque isso não é verdade, né? Então, assumir essa vulnerabilidade, né? Que tem a ver com a escuta, que tem a ver com essa coisa de você baixar as armas, que é totalmente não violência, né? Uma atitude de não violência, ela passa muito pela solidariedade, eu acho, nesse sentido também, né? Da gente ter essa noção do coletivo, da comunidade, né? Do bem comum, de que o seu bem também é o meu bem, enfim, de uma forma, né? Eu estou te ouvindo. Sim. Eu ouvi reclamando que você está sem som. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Sim. Eu, sim.
Então, tá, tá, tem gente falando aí que não ouve seu áudio, então vou repetir a pergunta, né? O que que eu encontrei nesse trabalho da Colar que eu não encontrei em outros lugares, né? Então, é uma pergunta bem legal, assim. Eu acho que a primeira coisa é uma saída, uma possibilidade, uma saída, uma luz no fim do túnel, né? Porque essas questões todas que eu coloquei realmente me fazem pensar, me fazem tentar, me faz às vezes muito entrar numa de pessimismo, assim, né? Até um pouco de pena das novas gerações, assim, né? Eu falei, gente, que é isso? Que vai dar nisso, né? Para onde a gente está encaminhando, né? Essa questão da violência, de tudo que eu falei aí, né? A quebra de um contrato, que, enfim. Ah, então, eu ficava vendo por onde sair, né? E a questão da não violência eu acho forte. Eu admiro o Gandhi já faz um bom tempo, né? A primeira vez que eu tive contato, tem um filme muito bonito, para quem não viu e quiser ver, é um filme de umas 3 horas, assim, um filme lindo, e baseado numa biografia famosa dele. E ali me despertou, falando, nossa, o cara conseguiu uma revolução no país do tamanho da Índia, sem disparar um tiro. Gente, mas e é uma revolução profunda, né? Eles libertaram de um jugo colonial de quantos séculos aí, né? Eu falei, gente, isso é poderoso, onde se encontra isso? Onde a gente... E aí teve um caminho, teve uma sistematização, né, que é que isso que vocês trilham, né, apresentam, tem um pensamento construído sobre isso. Então, para mim, o que é muito chave é isso, né? Então, ver que tem uma construção de um tempo já, tem um pensamento, tem codificado, tem escrito, tem gente debatendo. E é aquela coisa, né? Se a gente vê essas forças grandes, né? O que eu penso é que a saída são essas microfissuras, né? Nesses sistemas, né? E aqui eu vejo uma microfissura que ela pode ir, aquela coisa que quebra e ela vai poder se expandindo ali naquela estrutura de tal forma a que consiga num futuro demolir mesmo aquela estrutura, né? E, e outra coisa que eu acho interessante é que é uma não violência, mas que ela, até pela forma de ser, que é uma escuta, ela acolhe esses movimentos identitários, esses movimentos que estão vindo falar dessa necessidade da gente respeitar justamente esse direito das pessoas existirem, né? Então, a gente teve, né, durante o período que foi curto, né, enfim, mas a abertura, a gente viu o acolhimento, né, dessas expressões que estão aí querendo se afirmar, né? E então eu acho que ela pode ser um ferramental, né, como que você consegue abarcar diversas questões que para mim são muito caras. Isso dificilmente, eu não sei. É, já tive alguma pouca experiência assim. Não sei, estou pensando aqui. Eu respeito religiões, assim, tudo, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho religião, mas eu me interesso por algumas, frequento alguma coisa tal. É, mas aqui, até por isso, né, tem um respeito a essas diversidades, inclusive de pensamentos diferentes, né? Então, e eu acho outra coisa também que é importante, é que é uma coisa de ação também, né? Que faz você pensar numa ação. Tem toda essa reflexão, né, que a gente está fazendo aqui, discutindo, mas ela te move a uma prática, né?
Então, isso é muito legal também, eu acho, né? Porque sai do campo da teoria, assim, e tenta ser uma coisa bem aplicada. Dei um exemplo aqui simples, né? Mas que para mim já foi uma ação que mexeu comigo e foi uma mudança, né? Então, eu acho que é essa combinação de olhar para essa coisa muito humana, tomar cuidado assim, com essa coisa humana, porque né, genocídio é humano, né? Tem muita coisa nesse humano, tem muita coisa nessa civilização que, né, que é muito ruim, né, que é muito feia, né? Muita coisa nesse humano aí que é muito, mas é olhar para esse lado da comunidade e traz muito, eu acho, essa visão do bem comum, da coisa comunitária. É uma leitura que eu faço, né? E que isso me interessa muito. Na verdade, essas coisas me interessam muito. Já desde um tempo. E às vezes você fica um pouco sem ferramental no sentido o que seria uma coisa estruturada que me dê uma base para eu caminhar num terreno e ter ferramental que eu possa lançar a mão quando chega uma situação difícil, né? Porque é isso, né? Te traz um ferramental aí a partir de práticas, né? Que você vai fazendo, que é uma coisa muito de exercício, né? Então acho que são coisas que me vêm na cabeça. É isso. Eu tô. Puxa, que engraçado eu estar te ouvindo, né? Não sei. Eu que agradeço. Imagina. Eu que agradeço demais esse trabalho de vocês, admirável, né? E esse espaço aqui, e o espaço da comunidade, é uma comunidade muito acolhedora, né? Diferentes matizes, nossa, essa coisa do convite, tudo é um convite, isso é bem legal. Eu fiquei muito, me senti muito acolhido. Então, muito obrigado mesmo. Ó, só falta tá todo mundo a gente ficar um tempo falando aqui. É isso. Não, eu acho que um outro cara que faz minha cabeça é Paulo Freire, né? Então, isso que a gente falou, que vocês trazem muito, é essa coisa que eu falei da luz, né? Quando você perguntou o que eu vejo diferente, é uma esperança. Então, tem essa, essa palavra que ele usava, que era esperançar, né? Então, que a gente continue esperançando, né? É isso que eu acho que vai mudar. Obrigado. A Paula está agradecendo todo mundo a participação e eu também agradeço a participação, agradeço a Paula e a comunidade.
Boa noite, gente. A todos.